Olá, meu nome é Vanessa Freire, eu sou acadêmica do curso de Nutrição pela Faculdades Integradas do Norte de Minas e hoje eu vim falar sobre um assunto da área da histologia, onde nós estudamos os tecidos que compõem o nosso corpo. Hoje eu vou falar sobre o tecido adiposo, mas para isso nós precisamos conhecer também sobre o tecido conjuntivo, pois são dois tecidos que se associam. Mas hoje o foco principal é tecido adiposo. É um estudo aí mais aprofundado a nível de ensino superior, então é de grande valia para os acadêmicos da área da saúde. Para facilitar o nosso estudo, nós precisamos seguir alguns tópicos. O primeiro tópico seria o conceito sobre tecido adiposo. O segundo, as suas funções. E o terceiro, a classificação dentro das suas especificidades estruturais e funcionais. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre tecido adiposo é que ele é um tipo especial do tecido conjuntivo, como eu havia dito. Por que ele é especial? Porque ele se especializou e adquiriu aí as suas próprias funções e características que são muito importantes para o nosso sistema organizado, para o nosso organismo. Gente, todo tecido corporal, ele é formado por um grupo de células ou alguns grupos de células que vão se unir e dar origem a esse tecido. No caso do tecido adiposo, esse grupo celular que vai predominar, essas células predominantes, são os chamados adipócitos. E é exatamente por causa destas células que esse tecido ele se especializou e adquiriu aí essas suas próprias funções. Porque o tecido, esses adipócitos, eles são células que têm aí uma capacidade aprimorada. Quando ouvimos falar de tecido adiposo, a primeira coisa que nos remete é gordura, não é verdade? Isso porque os adipócitos presentes nesse tecido é responsável pelo maior armazenamento de energia corporal. Mas espera aí, o que energia tem a ver com gordura? Tudo. Sabe por quê? A gordura que é armazenada nessa célula é o triglicerídeo. Gente, triglicerídeo é um tipo de gordura, é um tipo de lipídio que tem uma eficácia energética muito grande. Então, a célula que utiliza o triglicerídeo como fonte de energia, ele fornece cerca de 9,3 quilocalorias por grama. Mas se você me perguntar, existe outra forma a qual o corpo utiliza como fonte de energia? A resposta é sim, através do glicogênio, proveniente aí dos carboidratos, dos açúcares. Mas, em comparação com o triglicerídeo, o glicogênio fornece apenas cerca de 4,2 quilocalorias por grama. Então, portanto, o triglicerídeo ele continua sendo o maior fornecedor de ATP, de energia. Tá, mas a única função do tecido adiposo é de fornecer energia ao nosso corpo? Evidente que não. Existem outras funções que também são muito importantes e fundamentais para o nosso sistema organizado. Então eu vou aqui enumerando algumas aqui de uma forma aleatória, mas as principais delas. A primeira é, como eu disse, a função energética. A segunda é a de modelar o nosso corpo, a de dar forma ao nosso corpo. Existem aí indicadores que para indivíduos normais, uma média de indivíduos normais, que diz que 20 a 25% do peso corporal da mulher é tecido adiposo e que 15 a 20% do peso do homem é gordura. Então, por questões hormonais, a mulher tende sim a ter mais tecido adiposo que o homem. E o homem, por sua vez, mais massa magra. A terceira função é de servir como coxins absorventes. Absorventes de quê? De choques, de possíveis traumas. Então aí tem uma função protetora. A quarta função é de preenchimento de alguns espaços entre os tecidos e também atua na manutenção da posição de alguns órgãos. Por sua vez, o tecido adiposo ele também contém essa propriedade secretora de moléculas e também vai atuar aí no transporte de substâncias, como por exemplo as vitaminas lipossolúveis. E também tem a função de isolante térmico, uma vez que o lipídio ele é péssimo condutor de calor. Então tem aí um papel importante na homeostase corporal.
Então, estruturalmente falando, a célula que compõe o tecido adiposo unilocular é uma célula grande, também conhecido como tecido adiposo amarelo, devido à presença de vitamina A, que é uma vitamina lipossolúvel, que vai acabar se diluindo aí nesse meio gorduroso, e pela presença de caroteno, daí a sua coloração, devido também à sua deposição dessa gordura nesta célula. Como o próprio nome diz, é uma célula unilocular, então ela vai se concentrar aí, ela vai ocupar todo esse meio interno dessa célula, todo esse citoplasma, levando o núcleo e as organelas para a periferia desta célula. O tecido adiposo unilocular é o que compõe o nosso corpo, o corpo do adulto. Então nós falamos aqui algumas características estruturais. Agora vamos falar da fisiologia desta célula. Como que é que acontece essa síntese, essa produção e esse armazenamento dentro desta célula? Existe uma enzima que vai estimular essa síntese. Essa síntese nós vamos chamar de lipogênese, essa produção. E também uma outra enzima que vai atuar na quebra, nessa hidrólise. Essa hidrólise nós vamos chamar de lipólise. Mas espera aí, por que é necessário essa reposição, essa nova produção e ao mesmo tempo, consequentemente, essa quebra? Você está querendo me dizer, Vanessa, que tem essa necessidade, é como se fosse um ciclo? Exatamente. Sabe por quê? Porque o triglicerídeo, eles não são compostos que são compostos estáveis, né? Eles vão estar se renovando constantemente e com isso, com essa nova quantidade que vai sendo produzida, o corpo vai utilizando e uma nova reserva será formada. Nós temos dois sistemas que vão participar dessa estimulação do triglicerídeo. O sistema nervoso autônomo e o sistema endócrino, o sistema hormonal. Então, sendo um sistema hormonal, nós já podemos associar aí com os hormônios tireoidianos, que vão atuar diminuindo ou aumentando aí o nosso metabolismo. E falando de metabolismo, quando a gente altera esse metabolismo, nós vamos ter uma relação direta com o gasto de energia. Tá, mas qual a origem desse triglicerídeo? Existem algumas formas que esse triglicerídeo ele pode ser disponibilizado para o nosso organismo. A primeira delas é através da dieta, advindos aí de uma alimentação. Eles vão ser trazidos pelo nosso organismo, né, pelas células epiteliais para os adipócitos na forma de triglicerídeo de quilomicrons. Ele pode ser ofertado também através do fígado, né? Então ele vai ser transportado para o tecido adiposo na forma de VLDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade. E também através da glicose, onde, devido a um processo, ele vai ser convertido em gordura.